Na realidade, é um tema muito amplo, né? É difícil da gente poder mensurar numa palestra. Talvez seja mais fácil descrever aquela ampla gama de características que devem cercar a carreira do advogado para que a gente possa falar que ele realmente tem uma formação acadêmica adequada e que nunca vai ser a suficiente. Mas, de qualquer maneira, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer do que sabemos da carreira acadêmica do advogado e do esforço que nós estamos fazendo na Comissão OAB vai à Faculdade pelos nossos futuros advogados. Hoje, vamos dizer, nesse ano, quando assumimos a Comissão OAB vai à Faculdade, nós fizemos um pequeno mapeamento do Estado para verificar o que nós tínhamos de estudantes nas faculdades de Direito. Nós descobrimos que nós temos em torno de 220 faculdades de Direito. Eu digo em torno de, porque os números não são precisos, eles variam para cima e para baixo, e muitas faculdades abrem novas unidades, outras fecham algumas. O MEC e a OAB acompanham muito de perto essa questão da criação e do funcionamento dos cursos de Direito hoje, então não é um número absoluto as 220 faculdades. Mas nessas 220 faculdades, seguramente, estudam algumas centenas de milhares de estudantes. Isso em todo o estado de São Paulo. Quando nós assumimos a comissão, o nosso interesse, vamos dizer, foi um interesse, vamos dizer, geral pelo advogado e pelo estudante de Direito, que até, num primeiro momento, extrapolou a nossa competência. A Comissão OAB vai à Faculdade, em verdade, ela leva um debate do exame de ordem, da ética e das prerrogativas para as faculdades de Direito. Temas muito caros para os estudantes de Direito, temas muito queridos pelos professores nas faculdades. Mas o direito é tão abrangente, é tão fascinante, o estudo do direito é tão fascinante, que não há como a gente não se inclinar ou não querer, ao mesmo tempo, abraçar alguns outros temas conexos com a missão da Comissão OAB vai à Faculdade. Temas esses que hoje tem outras boas comissões na casa cuidando deles. Vamos dizer, o ensino jurídico, um tema fascinante. Nós temos a Comissão do Jovem Advogado, nós temos a Comissão dos Acadêmicos de Direito. Enfim, nós temos comissões que suprem toda essa gama de assuntos relacionados à formação do futuro advogado e do recentemente formado e aprovado no exame de ordem advogado. Mas nós não quisemos, num primeiro momento, simplesmente nos ater a exame de ordem, ética e prerrogativas, porque nós vimos em nossa missão um plus a mais, que é o seguinte: todos nós somos a Comissão OAB vai à Faculdade. Cada um de nós que está aqui na OAB São Paulo são da OAB vai à Faculdade. Por quê? Porque todos nós que um dia passamos naquele exame de ordem e que nos deparamos com os temas da ética ou precisamos dos direitos das prerrogativas, todos nós temos um grande prazer em falar com os estudantes de Direito sobre as faculdades. Nesse sentido, nós já fizemos algumas palestras esse ano. Nós fizemos uma muito grande há cerca de 2 meses, em que nós reunimos em torno de 3.200 pessoas na Universidade Mackenzie. Foram 4 turnos com em torno de 600 alunos, 700 alunos no auditório Rui Barbosa, cada vez, ou 800, eu não lembro quanto cabem no auditório. Mas foi uma oportunidade em que nós tivemos lá reunidos em peso. A OAB em peso
foi OAB, vai à faculdade. Nós tivemos lá o Anis, nós tivemos lá o Durso, nós tivemos lá o Bortolai, nós tivemos lá o Mateucci, do Tribunal de Ética, nós tivemos o Marinho, que é historicamente conhecido por sua defesa das prerrogativas. Enfim, nós reunimos um time de primeira linha na Universidade Mackenzie, todos indo juntos à faculdade, encontrar aqueles estudantes e falar da advocacia. Mas hoje eu vou falar da formação acadêmica do advogado. O ideal é que o advogado, na realidade o advogado vem desde muito antes de ser advogado, né? Desde criança já é aquele menino que, ou aquela menina que tem a liderança, tem o discurso, tem o diálogo, escreve bem, gosta da redação, gosta de chegar em casa e falar: papai, mamãe, fui bem em redação, impressionei meus amiguinhos. Isso é uma característica de alguém que vai para a área de humanas e vai para a advocacia. E muitos desses estudam desde os seus primórdios até chegar numa época de vestibular. Com uma boa base, terminam por ser aprovados em boas faculdades de direito, que existe em profusão hoje no estado de São Paulo, e que são escolhidas sempre pelos estudantes por diversas características. Vou até abrir um parênteses para dizer que é muito comum na comissão AB da faculdade, nós recebemos muitas consultas. Otero, qual é a melhor faculdade de Direito para eu cursar? Como que eu devo escolher a melhor faculdade de Direito? Quais são os critérios? O que a OAB fala dessa ou daquela? E eu costumo responder sempre da mesma maneira. Eu acho que inúmeros são os critérios que devem levar o aluno a escolher uma faculdade de Direito. Que vai desde a concorrência para entrar, vamos dizer que aquelas que são mais disputadas, são aquelas que, obviamente, vão ter alunos melhor preparados. Por quê? Porque uma seleção muito rígida é feita na entrada, o que acaba transformando o grupo aprovado num grupo de boa qualidade, num sistema, vamos dizer, coeso de troca de cultura e informação. Mas não só isso. A gente sabe que as faculdades são escolhidas pelos seus professores, as faculdades são escolhidas por suas grades curriculares, por sua proximidade de casa, pelas facilidades que elas desenvolvem a inserção do jovem no mercado de trabalho, elas são escolhidas pelo preço, enfim. Inúmeros são os fatores que todos têm que pesar no momento de escolher o seu curso de Direito. Além do que, antes de eu assumir a comissão AB da faculdade, eu era mais crítico com relação às faculdades, né? Mais crítico, em que sentido? Eu olhava para os números do exame de ordem, me preocupava, né? Eu olhava e falava: nossa, mas os estudantes, a reprovação é muito grande, né? Nos exames de ordem. E eu acabei descobrindo que a reprovação é grande nos exames de ordem, porque o material, às vezes, humano, que também chega nas faculdades, não o que sai das faculdades, o que chega nas faculdades, chegou muito mal preparado. As crianças hoje são muito mal preparadas, os adolescentes são mal preparados, e o amálgama que chega para os professores nas faculdades é um amálgama complicado de ser trabalhado. Muitas vezes os estudantes têm que aprender noções básicas de português, ler e escrever. Não se trata nem de construir nada ainda, né? Simplesmente ler e escrever. Mas eu, após constatar da dificuldade das faculdades em receber esses alunos, porque esses alunos procuram a área do direito. Efetivamente, existem milhares de jovens que querem a área do direito. Porque a área do direito é uma área que abre inúmeras frentes, né? Todos nós aqui sabemos que a advocacia permite que você seja advogado, permite que você preste um concurso público, permite que você administre até o comércio da família. É uma profissão que serve para fazendeiros, é uma profissão que serve para tudo. Não existe profissão mais completa do que a advocacia.
Então, o direito é muito procurado. É base de muita vivência na sociedade, né? É base de muitos negócios na sociedade. Mas, enfim, os jovens acabam chegando na faculdade com muita dificuldade, e muito poucos, no final, acabam sendo aprovados pelos exames de ordem, os temidos exames de ordem. E aí nós temos uma polêmica, né? Nossa, o que vamos fazer com o exame de ordem? O exame de ordem é muito rígido? Não, na realidade, talvez ele devesse ser mais rígido, se nós formos pensar bem. Se eu colocar cada um de vocês aqui como cliente do advogado, vocês talvez entendam o que eu estou querendo dizer. É muito complicado a gente entregar o nosso destino, vamos dizer, o nosso patrimônio, nossa honra, na mão de quem não conhece a lei. É muito complicado. A gente não pode deixar que qualquer aventureiro faça essa defesa de vocês. Nós temos que preparar pelo menos o mínimo possível para que começam a exercer sua profissão, esses jovens, né? Então o exame de ordem talvez devesse ser até mais rígido. Mas ainda não é só, né? A gente começa a ver as faculdades, como chegam os jovens, a gente chega à conclusão que a faculdade tem 5 anos, né? 5 anos para ensinar aquele mundo de matérias. É difícil caber tudo aquilo nos 5 anos. Eu não sei se a faculdade não devia ter 7 anos. Mas vocês imaginam, alguém esperar 7 anos para ser bacharel em Direito. É triste, muito tempo. Mas não cabe num curso tão rápido. E, pior, as grades curriculares que acabam sendo construídas, academicamente, não desenvolvem o advogado. Podem prepará-lo, por vezes, para o exame de ordem, podem prepará-lo, por vezes, para ter uma base, para se preparar melhor futuramente para um concurso público, mas não formam o advogado. Não formam acadêmico o advogado. Por quê? Porque, vamos entender o direito, nós temos que dividir o direito em 2 áreas. Nós temos que dividir o direito em direito positivo, que são as leis escritas, e temos que dividir o direito, a outra área do direito, que é a ciência do direito. O que efetivamente mais se ensina nas faculdades é o direito positivo, é a legislação. É o que está escrito naqueles livros que todo mundo está acostumado a ver. Ó, direito civil, direito penal e trabalhista. Principalmente é isso. É o que todo mundo fala que é o direito. Aquelas leis, infelizmente, não preparam o advogado. Aqui, todos nós aqui que estamos na mesa, provavelmente nos formamos num tempo em que o que nós aprendemos de direito civil mudou tudo. O Código Civil, eu estudei o Código de 16, acho que todo mundo aqui estudou o Código Civil de 1916, né? Não em 16. Mas não em 16, não, mas recentemente. Então, mas, um pouquinho depois, mas até 2002, veja bem, tudo aquilo que se aprendeu em direito civil, embora esteja lá numa nova roupagem, numa nova numeração, muita coisa continuou, mas mudou tudo. Mudou tudo. Direito comercial mudou todo. Novas áreas surgiram que não existiam. Direito ambiental, direito eletrônico. Direito eletrônico não existia. O que é direito eletrônico? Direito eletrônico veio agora, surgiu agora, nos últimos 4, 5 anos. Né? Então, quer dizer, academicamente, a faculdade não consegue preparar o jovem advogado. Uma matéria que eu acho exemplificativa disso é aquela teoria geral do direito. Quem gostava de teoria geral do direito aqui na faculdade? Acho que ninguém, né? Matéria horrorosa. Horrorosa. Né? Eu gostava. Exatamente. O que era Estado, por causa da política a gente gostava. Mas teoria geral do direito tem um lado interessante, né? A gente acha, por exemplo, eu que estudei pelos livros do Tércio Sampaio Ferraz Júnior,
faz tempo, né? Faz tempo, teoria da norma jurídica, acho que foi. A gente compara hoje com o que escreve um Paulo de Barros Carvalho, aquilo lá é gibi perto do Paulo de Barros Carvalho. Ou seja, o direito, a ciência do direito se sofisticou muito. Na verdade, a ciência do direito desenvolveu novos cortes epistemológicos, vamos dizer o que é isso. Na realidade é o seguinte, hoje, para ser advogado, nós vamos pegar aquela norma jurídica, aquele fato jurídico, e vamos cortá-lo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, para que a gente possa verificar todos os direitos que cabem naquela norma. Nós temos que examinar o direito sob todos os aspectos. Hoje tudo se entrelaça, tudo se comunica. A teoria geral do direito é fundamental para que a gente consiga compreender todo o direito. Na realidade, teoria geral do direito, todos teriam que estudar ao longo da faculdade. Não no primeiro ano ou no segundo ano, assim como sociologia, né? Que é algo que a gente vê no compromisso do advogado. O advogado é muito mais do que simplesmente advogar. Isso está no compromisso do advogado. Quando nós nos compromissamos a advogar, nós assumimos o compromisso de defender o Estado Democrático de Direito, de defender a sociedade. Nós temos que ter valores maiores. Se nós não tivermos, quem vai ter? Mas, efetivamente, como o advogado não constrói essa linguagem nas faculdades, hoje, efetivamente, ele acaba procurando os cursos de pós-graduação. Aí a gente vê os esforços, por exemplo, aqui da EPD, por exemplo, que está na mesa aqui, desenvolvendo, trazendo novos temas, professores de primeiríssima linha, muitos jovens, não, doutor Cabezão, não é isso? E procurando cobrir áreas que até então o advogado não viu. E, nesse sentido, eu acho que a gente deve destacar 3 ou 4 aspectos que são fundamentais na formação acadêmica desse advogado. O primeiro, eu acho que o mais importante, que é um que funciona como pano de fundo, mas é fundamental, é a linguagem do advogado. A linguagem do advogado não quer dizer a língua escrita ou falada, ou o que como ele escreve suas peças tão somente. Mas a linguagem de como ele vê o mundo, como ele se relaciona com o mundo, como é que ele persuade, como é que ele constrói um sentido, como é que ele defende seu cliente, como é que ele se entusiasma por fazê-lo, como é que ele desenvolve teses, enfim, como é que ele se porta todos os dias em cada ato de sua profissão. Isso é linguagem. É o uso dos signos que ele faz para exercer sua profissão. Isso é fundamental para o advogado. Um advogado que sabe esses signos pode se dar bem em qualquer área do direito. A linguagem é fundamental. Além da linguagem, eu acho que o advogado merece ter foco hoje em dia. Precisa ter foco. Academicamente é impossível de se cobrir tudo. E diga-se de passagem que tudo talvez já tenha sido escrito. Quantas interpretações nós temos de todas as maneiras, de todos os lados, grandes professores. Existe muita coisa escrita, muita coisa muito boa. E a gente vê o quanto a gente é ignorante no momento que a gente entra numa biblioteca e a gente aponta aqueles livros que a gente leu, que é nada. Ou seja, nós não somos nada. A gente percebe isso diante todos aqueles livros que a gente não leu. E eu acho que um outro detalhe muito importante para o advogado além do foco, ele ver como ele pode utilizar esse foco para criar o direito.
Eu, por vezes, eu brinco com o doutor Anis aqui, o Anis é colega nosso de Twitter, eu acabo escrevendo bastante no Twitter. Não, eu uso muito o Twitter. Por quê? Porque eu gosto de frases curtas, eu acho que a gente tem que ser objetivo, rápido, né? Eu gosto do Twitter. E tem coisas que eu costumo repetir muito no Twitter, que, por exemplo, eu acho que pode ser forte, mas eu entendo que é verdade. O pessoal no Congresso, esse pessoal não entende nem de lei. O pessoal que está julgando só olha para o passado. Quem olha para o futuro? São os advogados que olham para o futuro. Quem constrói o direito são os advogados. Quem raciocina o direito, quem monta a ciência por detrás da norma jurídica é o advogado. Então, eu acho fundamental que o advogado consiga construir o direito dentro de um foco dessa grande gama de matérias que hoje existe no direito. E, por fim, eu acho que uma matéria em especial se destaca dentre todas essas no atual momento. Uma matéria que talvez seja tão importante quanto foi o processo civil, que é o direito eletrônico. Por que eu falo do direito eletrônico? Porque até esses dias aí, nós estávamos acostumados a ver tudo escrito no papel. O direito estava no papel. O suporte físico do direito era o papel. Hoje não é mais. Hoje foi transformado em linguagem eletrônica. Linguagem binária que é infinita. E uma linguagem binária que, na realidade, se ramifica por toda a extensão do direito. Desde o modo como nós vamos nos expressar nos processos, até os prazos que nós vamos ter que cumprir. Abre esse parênteses, por exemplo, essa questão dos prazos. Vocês imaginam que vocês têm que transmitir o recurso até o último minuto do dia em que vence o prazo. Imagina se o computador desliga ou trava o PC, faltando 5 minutos e vocês não conseguem transmitir a peça. Isso é um horror. Aí vocês vão falar na certificação digital, vão falar nos prazos, nos processos, mas o pior de tudo eu acho que é o contexto probatório. O que eu falo de contexto probatório? Quando a gente fala em papel, a gente consegue dimensionar tudo que está ali dentro. Agora, vocês imaginam uma linguagem eletrônica para representar questões fiscais. Hoje, o fisco, em todas as áreas, exige os documentos dos contribuintes, tudo em arquivos eletrônicos. E a gente descobre todo dia que hoje o que a gente sabe é muito mais do que ontem. Por vezes, a gente chega à conclusão que aquilo que a gente sabe hoje estava errado ontem. Vocês imaginam, por exemplo, que os processos que foram construídos com lançamentos fiscais, por exemplo, de 5 anos atrás, os arquivos magnéticos de 5 anos atrás que eram entregues ao fisco eram em formato TXT. Vocês sabem o que é linguagem TXT? Linguagem TXT é aquela que não é nem Word. Ou seja, aquilo lá não se amarra com nada. Aquilo lá não tem logs, não tem hashes, não tem estrutura. Ou seja, os registros que foram entregues pelo contribuinte, que o fisco exigiu daquela maneira, servem para provar o que se o contribuinte não teve seus livros, ou seus métodos, ou seus sistemas inspecionados. Eu não sei se os registros são aqueles, são outros, são quaisquer deles ou são quaisquer outros. Ou seja, muda tudo no contexto probatório. Talvez, daqui a alguns anos, nós precisemos de peritos digitais em diversas áreas do direito, para apurar questões de linguagem que não são questões de direito. Enfim,
O direito eletrônico desponta num grande momento, eu acho, para os advogados. E aí nós vamos ter muitas outras áreas muito interessantes, né, que vai da biologia, vai da ciência, que hoje é muito avançada, passa pelas áreas de meio ambiente, sustentabilidade, que são um universo imenso. Ou seja, muita coisa há para se construir na área do direito. Agora, precisa de preparo, dedicação, todo dia. Não tem jeito de ser advogado e não estudar. Não tem jeito. Tá? Enfim, eu acho que falar de formação acadêmica do advogado é muito difícil. Porque é aquilo que a gente enxerga dentro de nós como aquilo que a gente precisa, mas aquilo que a gente reluta em aceitar que deve fazer. A gente sempre tem um compromisso mais importante do que estudar hoje para resolver amanhã, né?